compartilhar um pouquinho com vocês sobre a pesquisa que eu fiz enquanto eu estava lá na Schumacher, que é baseado em Jung. E hoje eu vou falar sobre consciente e inconsciente. Para começar, o que é consciência, né? Consciência é esse estado da gente estar desperto, acordado, da gente se tornar ciente, da gente conseguir observar e registrar tudo que está ao nosso redor. Não só no mundo externo, mas também o que acontece dentro do nosso mundo interno. E bom, dentro do centro dessa consciência existe o ego. E bom, o ego em muitas filosofias é considerado como algo ruim, mas na verdade o papel do ego na nossa psique é muito importante. Por quê? É o ego que ajuda a gente a entender que nós somos indivíduos, que eu sou a Carla, por exemplo, que nós somos únicos, seres únicos, e que a gente é diferente uns dos outros, é o que nos separa de alguma maneira, nos individualiza, que faz com que eu entenda que eu sou um indivíduo, uma unidade. Além disso, o ego, ele é o centro da tomada de decisões, é o que faz com que eu entenda que nesse momento eu preciso lavar a louça e não ficar assistindo séries. É o que faz com que eu escolha as prioridades da minha vida. E também é o que engloba a nossa personalidade empírica. É o que faz com que eu deseje, queira, haja, com que eu reflita sobre as coisas, né? Reflita. E bom, o ego, ele é facilmente influenciável pelo que acontece do lado de fora e do lado de dentro. Ou seja, ele se desenvolve por esse confronto entre a realidade externa, né, o mundo ao nosso redor, e também a nossa realidade interna, o que vem do nosso inconsciente. E o que seria o inconsciente, né? Segundo Jung, o inconsciente ele é dividido em inconsciente coletivo e inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal ele é basicamente composto de sombras e complexos. As sombras, eles, apesar de ter esse nome, né, não necessariamente é algo ruim. As sombras é tudo que a gente reprimiu durante a nossa vida toda, porque normalmente a nossa sociedade e, consequentemente, a gente mesmo considera como ruim. Então, por exemplo, se eu considero, e a minha família considera, e a nossa sociedade considera que comer banana é ruim, eu vou reprimir o meu desejo de comer banana. Eu vou começar a colocar embaixo do tapete que comer banana é ruim, então eu não posso contar pra ninguém. Eu não posso fazer. Eu começo a reprimir e aí eu não tenho consciência disso mais. Eu reprimo e coloco lá no inconsciente pessoal. Outra coisa que existe no nosso inconsciente pessoal são os nossos complexos. O complexo ele é formado por traumas que a gente não conseguiu dar conta emocionalmente. Então, por exemplo, se eu tive um pai abusivo, por exemplo, na infância, eu crio um centro de complexo no meu inconsciente pessoal. E esses complexos eles podem ser mais densos ou menos densos de acordo com a repetição deles, né? E a forma como nos impactou. Então, por exemplo, se eu continuo tomando decisões na minha vida, como, por exemplo, escolho estar em relacionamentos que são abusivos também, esse centro de complexo, né, que começou a existir quando eu era pequena, né, nesse exemplo, de ter um pai abusivo, ele vai sendo preenchido por essa repetição de acontecimentos né, de decisões que eu vou tomando na minha vida e continuando tendo relacionamentos abusivos, então esse complexo se torna mais forte, mais denso e mais difícil de ser quebrado. Mas não impossível, tá, gente? Além disso, Jung fala, bastante controverso, né, no mundo da psicologia, da psicanálise e tudo mais, que nós temos um inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo ele é formado de instintos, ou seja, impulsos que a gente tem baseados em necessidades, mas que não são conscientes, não tem motivação consciente. Ele é praticamente automático. E a segunda coisa é de arquétipos. Arquétipos são padrões que ocorrem na natureza, que são formados por tudo que já aconteceu em várias sociedades. Então, são símbolos e padrões que a gente, como se fosse, a gente foi acumulando desde o início dos tempos, né? De todas as sociedades, de todos, né? De todo o mundo, né? De todas as pessoas, de todos os seres.
Então é como se fosse juntando tudo que foi acontecendo, todos esses padrões num lugar só, e isso forma os arquétipos e isso nos influencia na nossa vida. Mas assim, lembrando que tudo isso que foi se juntando, na verdade, é como se fosse um grande oceano. O inconsciente coletivo é um grande oceano que todos nós estamos imersos dentro dele. Então, todos nós temos acesso a ele. Então, assim, apesar dele nos impactar subjetivamente, ele é composto de elementos objetivos e que todo mundo tem acesso, inconscientemente, né? Tem acesso. E de alguma maneira influencia a nossa vida, né? A gente tem acesso a ele. E muitas das vezes que a gente sonha com coisas estranhas que a gente nunca ouviu falar e nunca teve acesso, normalmente vem do inconsciente coletivo. Então, os sonhos é uma maneira de acessar o inconsciente tanto pessoal como coletivo. Mas existem diversas outras maneiras de fazer isso. Bom, mas por que eu tô falando isso tudo, né? Dentro do inconsciente coletivo, um dos arquétipos que aparece durante toda a nossa história é o arquétipo do self, que é o arquétipo do todo, da inteireza, de algo que é maior e que de alguma maneira traz a ordem e essa sensação de que apesar de que somos a gente também é parte de um todo. E esse self, por ele ser o todo, né? Dos meus pontos de pesquisa é que, na verdade, a natureza também é o todo, né? Tudo que... todas as nossas células, os móveis da nossa casa, tudo é natureza também. Não só as florestas, que a gente considera como natureza, mas tudo ao nosso redor é natureza. Então, se o todo é natureza, então a gente pode concluir que o self é natureza. Então, uma das formas da gente ativar o self na nossa vida é estar em contato mais com a natureza. E voltando um pouco para o que a gente começou do ego, né? Eu particularmente acredito que se essas filosofias acreditam que o ego é ruim, é porque, na verdade, a gente deixou que o ego ele se tornasse o centro de tudo. E, na verdade, o ego só é o centro da nossa consciência, ele não é o centro de tudo. Então, a gente, de alguma maneira, se desequilibrou aí no meio do caminho, e o ego se tornou como se fosse essa coisa que se acha o centro do universo. Mas, na verdade, a gente né? Mas, assim, deveria estar buscando uma forma de trazer mais essa sensação, esse arquétipo do self e do todo de volta para as nossas vidas. Porque aí, de alguma maneira, a gente volta a entender que a gente é unidade, a gente é indivíduo, mas a gente não é só unidade e indivíduo, a gente é paradoxalmente também todo, também parte do todo e também o todo, e o todo ao mesmo tempo. É isso, gente, um pouco complexo, né? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, eu tô à disposição para responder, tá bem? Um beijo grande!